Olá, pessoal, como vão vocês? Aqui quem fala é a professora Antonina e hoje a gente vai bater um papo sobre como organizar, como armazenar o material que a gente vai coletando nas pesquisas. Por exemplo, a gente seleciona os textos dentro de algum tema de interesse, né? Dessa vez eu selecionei um texto para vocês, de acordo com o nosso conteúdo programático da disciplina de metodologia, e eu vou orientá-los como fazer o fichamento, como fichar, como organizar, como extrair o conteúdo principal desse texto, para que aquilo fique ali armazenado e possa ser utilizado em seguida para elaborar um artigo, para fazer uma apresentação, para fazer uma monografia, um trabalho de conclusão de curso, enfim, nós vamos falar sobre a técnica do fichamento, certo? Inicialmente, nós separamos um modelo com os principais itens, não existe uma regra, não existe uma norma que define o que tem que ter num fichamento. A instituição normalmente organiza, né, de acordo com os interesses que ela tem em relação à iniciação científica e os dados que precisam ser coletados para os trabalhos de conclusão de curso. Então, há uma certa autonomia da instituição para organizar esse modelo de fichamento. Então, nós selecionamos um texto que tem tudo a ver com a nossa disciplina, porque envolve a ética na pesquisa, ou melhor, envolve a falta de ética, quando a ética não está, quando a pesquisa não está impregnada de ética, né? Quais são os impactos, onde é que isso vai refletir. Então, nós vamos falar do plágio, o que é o plágio, como é que ele se manifesta, que já é assunto, é conteúdo da nossa disciplina. Então, nós selecionamos um artigo científico muito bem escrito e colocamos no acadêmico para que ele fosse lido e fichado. Então, como é que isso vai funcionar? Existe um modelo, eu vou até ampliar a tela aqui, tá? Para vocês entenderem melhor. Existe um modelo no acadêmico, que está lá no arquivo de vocês, chamado fichamento bibliográfico, tá? Então, vocês vão pegar aqui, nesse primeiro item, o assunto abordado na obra, vocês vão colocar lá o título do artigo, certo? O plágio, etc., o que vocês vão ver lá no que é o título do artigo. Depois, a referência bibliográfica, vocês vão colocar lá, vocês vão observar a norma da ABNT, a 6023 de 2018, e vão colocar a referência lá para artigo científico online, que foi a forma que vocês receberam, é um artigo científico e está eletrônico, né? É um artigo eletrônico. O resumo, vocês vejam que está aí em verde, vocês vão descrever, tá? Num único parágrafo, ou seja, não tem ponto de interrupção, certo? É todo contínuo, num único parágrafo. O conteúdo, o que é de forma resumida, de forma geral, quais são as ideias centrais, as ideias secundárias desse texto, tá? É até 500 palavras, você pode contar as palavrinhas, a própria ferramenta do Word, ela conta lá embaixo, vocês podem observar, por exemplo, aí tem lá embaixo na pontinha, eu já deixei de propósito, tem 115 palavras ali, né? Nesse pequeno textinho que eu coloquei aí. Então, o Word ele vai contar quantas palavras tem, então até 500 palavras você pode colocar nesse resumo aí, e ele é na língua portuguesa, escrita em português, certo? As citações, vamos lá, no próximo item vocês vão pegar, selecionar os parágrafos que vocês consideraram mais importantes do texto, tá? Vocês vão pegar esses parágrafos e vão destacá-los entre aspas, tá? Vai colocar lá, vocês gostaram de, acharam, não é gostaram, acharam que o autor deu mais ênfase, os parágrafos mais importantes que vocês consideram desse texto, aí vocês vão separar, sei lá, 3, 4, 5 parágrafos, os mais importantes, e colocam aí, sob a forma de citações, entre aspas, e dá um espaço entre um parágrafo e outro, certo? Achei mais interessante, tem um parágrafo na primeira página, tem mais 2 ou 3 parágrafos na segunda página, mais um parágrafo na terceira página, então vocês vão citar da mesma forma que o autor é citação direta, que vocês vão fazer, entre aspas, e se tiver a numeração da página, vocês vão colocar lá entre parênteses, se não tiver a numeração, porque às vezes artigo eletrônico não tem problema, dá o espaço e vai para outro parágrafo. Então, vocês vão fazer as citações dos parágrafos mais importantes da obra, desse texto, desse artigo, certo? Bom, nós temos ainda 3 itens a serem preenchidos. As conclusões, os comentários e a localização. Nas conclusões, vocês vão colocar as conclusões do autor. Então, o que é que o autor naquele texto, ele concluiu o quê, né? Qual foi entre aspas, a moral da história? O que é
que de modo geral foi colocado ali pelo autor, mas com as ideias do autor. Vocês não vão chegar às conclusões de vocês. Isso aí vocês vão fazer no item abaixo, que são os comentários. Os comentários são seus comentários em relação à obra, certo? O que a obra trouxe, o que ela foi, o que ela acrescentou, por que ela foi importante, né? Não é só dizer se gostou, se não gostou, são os seus comentários sobre o que o autor escreveu, certo? Então, só para repetir, só para diferenciar, nas conclusões vocês vão colocar as conclusões do autor. Você concorda ou não concorda? É o pensamento do autor que vai aparecer nesse item conclusões. No comentário, aí é onde entra a sua opinião sobre a obra. Não é somente uma coisa de, foi bom, não foi, foi legal, gostei, não gostei, não. Comentários sobre a leitura de modo geral, sobre o tema, sobre o artigo, o que é que ele discutiu ali, mas sobre a sua ótica. E localização, na verdade, é o endereço onde vocês localizaram essa obra. Então, para esse fichamento fica fácil, que foi um artigo eletrônico, certo? Pode botar o link lá, mas às vezes, por que é importante, professora, separar tudo isso no fichamento? Porque quando você lê adequadamente esse fichamento e coloca todos os detalhes ali, você não precisa depois ficar abrindo o livro, indo atrás do artigo, indo atrás da obra. Você já vai localizar tudo aí nesse próprio documento. Então, se lá daqui a 2 anos, 3 anos, vocês pegarem esse fichamento e de repente foi o capítulo de um livro, de um colega, de um amigo que você já devolveu, você vai saber onde é que você localizou esse material, onde é que você fez essa pesquisa. Você não vai precisar ir atrás do livro, que às vezes você nem tem mais acesso a esse material, ou foi na biblioteca de uma instituição que você não frequenta tão regularmente, mas está tudo aí fichado, com página, com localização. Então você sabe exatamente. Imagine quando você chega no final do curso e vai fazer um levantamento desses fichamentos todos para usar no seu TCC. Então você tem tudo isso já documentado, guardado, e que você pode perfeitamente, a depender do tema e da sua linha de pesquisa, utilizar como fonte, como dado, né, seguro, porque já foi lido, interpretado e fichado por vocês ao longo do curso, ao longo das disciplinas que vocês vão realizando. Então, daí agora eu acho que deu para entender a importância do fichamento, né? Por que a gente ficha uma obra, um material? A gente vai fazer um trabalho com o professor, ele pede para a gente ler alguns capítulos de livro, enfim, né? Um artigo que você vai fazer. Então, toda leitura que você realiza, se você for organizando sob a forma de fichamentos, você vai ter depois uma verdadeira biblioteca em casa de material já lido, já interpretado, já fichado, com fontes seguras, com o ano da obra, né, tudo certinho para que adiante, né, caso você venha a utilizar, como eu falei, para o seu trabalho de conclusão, ou para uma palestra que você for convidado, ou para um seminário que o professor precise que você realize, né, uma avaliação. Então, você já vai ter material ali sobre determinados temas, de determinadas áreas, né, organizados na sua pasta, no seu computador. Você não precisa necessariamente imprimir isso, né? E vai ser para o resto da sua vida. Basta que você armazene em um local seguro, né, para que evite deixar em notebook, em pendrive, que isso pode acontecer de perder, de ser furtado, enfim, de extraviar e você perder esse trabalho todo aí que você está tendo, né? Mas que você só faz uma vez e que fica ali guardado para sempre. Então, isso, daí a importância dessa forma de registro. Outro ponto importante é o seguinte: quando vocês forem ler o texto, só voltando aqui, né, a gente separou esse texto aqui para vocês. Como eu falei, eu vou dar, na verdade, uma aula, um vídeo só sobre esse texto também, dada a importância desse conteúdo para a nossa disciplina. Vocês lembrem de um detalhe, tá? Primeiro, que a leitura acadêmica é diferente de uma leitura de um romance, uma leitura de um blog, de algo da internet. Assim, eu falo uma notícia de um site de internet simples, né? Então, a leitura acadêmica exige um esforço maior de interpretação, de organização das ideias do texto, tá? E precisa necessariamente, eu vou orientar vocês a como ler um texto, certo? Isso vai servir
não só para a metodologia em si, mas para tudo que vocês forem estudar, na verdade, né? Necessite de uma leitura acadêmica, não uma leitura rápida, uma leitura corrida, superficial. Primeiro, é interessante que você divida essa leitura em duas etapas, certo? Primeiro, eu chamo de etapa 1, é aquela visão do todo. Então, você pega o texto para poder mapear esse texto, para poder você ter uma ideia do que ele traz de modo geral. Qual é o mapa do texto? Quais são os pontos principais que o autor aborda naquele texto, naquele livro, naquele capítulo, naquele artigo, né? Então, você vai primeiro mapear, fazer uma leitura mais rápida, mais superficial, que traga essa visão do todo, né? Com o objetivo, como eu falei, de formar como se fosse um mapa geral, certo? Você não precisa escrever isso, mas você vai identificar como é que o autor organizou as ideias dele naquele texto, e você pode até já destacar alguns argumentos mais relevantes ali com o marca-texto. Na etapa 2, que é a segunda etapa e a etapa mais importante, mais detalhada, né? Você vai fazer uma leitura mais aprofundada, uma leitura mais cheia de pormenores, porque você vai ali entender o ponto de vista do autor, o que ele quis dizer, né? Então vai ser uma leitura mais minuciosa, onde você vai, eu digo, reconstruir os passos do autor, certo? E para a gente reconstruir os passos do autor, é interessante que a gente separe as ideias principais e as ideias secundárias do texto. Todo texto, né, por mais simples que seja, ele tem as ideias principais e tem os complementos, as ideias secundárias. Então, tem pessoas até que gostam de separar com cores diferentes em marca-textos as ideias principais, que você cria uma legenda com o texto, sei lá, amarelo, as ideias secundárias com rosa, né? Então, tem pessoas que gostam de separar assim. Fazendo isso, você vai entender o que é que o autor quis dizer com aquilo, vai fazer uma reconstrução desses passos do autor e vai ficar muito mais fácil para você depois fichar, organizar isso aqui, ó, naquele formulário que eu expliquei, né? Fazer o resumo, porque você já entendeu o conteúdo do texto, citar, fazer os principais parágrafos, os mais importantes, né? E chegar ao final, à conclusão da obra e aos comentários de vocês. Então, basicamente é isso. É muito simples fazer um fichamento. A dificuldade é fazer o primeiro. Depois que vocês aprenderem a fazer o primeiro fichamento, o restante vai ficando bem mais fácil, certo? Então, espero que tenha contribuído aí com essa orientação, tá? Estou aguardando esses fichamentos de vocês. Vou marcar uma data, a gente vai conversando e vou definir com vocês como é que vai ser essa entrega. Mas eu espero que vocês já estejam adiantando e que quem estava com dúvida agora já possa caminhar, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Estou morrendo de saudade. Fiquem com Deus.